No coração do Brasil, na planejada e vibrante Goiânia, onde o verde dos parques urbanos suaviza a agitação da metrópole, viviam Daniel e Mariana. Para os amigos e a família, eles eram a imagem do sucesso tranquilo, um casamento de uma década, uma filha adorável chamada Alice e uma parceria que parecia sólida como os flamboyants que colorem o Parque Flamboyant, onde adoravam passear aos domingos. Daniel, um talentoso designer gráfico, e Mariana, uma dedicada fisioterapeuta, haviam construído uma vida que, de fora, parecia um quadro perfeitamente pintado. Mas, por trás das janelas do apartamento bem decorado no setor Bueno, a pintura estava rachada e as fissuras se aprofundavam a cada dia. A crise não havia chegado com o estrondo de uma briga, mas com o silêncio corrosivo de um segredo. Meses antes, Daniel tomou uma decisão que mudaria tudo. Sem consultar Mariana, ele usou a totalidade de suas economias, o dinheiro que por anos eles juntaram com sacrifício para dar a entrada na tão sonhada casa com quintal, para socorrer um negócio falido de seu irmão. A verdade só veio à tona quando Mariana, animada, encontrou o anúncio da casa perfeita e foi falar com o marido sobre fazer a proposta. Foi então que o chão se abriu sob seus pés. Não foi apenas a perda do dinheiro que a quebrou, mas a traição da confiança, o punhal da unilateralidade. Ele havia quebrado o pilar central do casamento deles, a parceria. O sonho de ver a filha correndo na grama, que ela alimentava em seu coração, havia sido roubado e entregue a outra pessoa, sem que ela tivesse direito a uma única palavra. Desde então, o perdão se tornou para Mariana uma palavra vazia, um conceito teórico que ela não conseguia sentir ou praticar. O amor que sentia pelo homem com quem construiu uma família agora competia com uma mágoa profunda e uma raiva fria pelo homem que a excluiu da decisão mais importante de suas vidas. O lar deles, antes um santuário de paz, tornou-se um tribunal silencioso, onde Daniel era um réu perpétuo e Mariana, uma juíza exausta. A pergunta que assombrava o silêncio entre eles era devastadora. Como reconstruir uma ponte sobre um abismo tão fundo, cavado não por um inimigo, mas pela mão que um dia ela prometeu segurar para sempre? Os meses que se seguiram à revelação foram um lento afundar em areia movediça. Daniel, corroído pela culpa, tentava desesperadamente preencher o abismo que ele mesmo havia criado. Trazia para casa os doces preferidos de Mariana, que eram comidos pela filha, Alice, enquanto a esposa mal os notava. Sugeria passeios de fim de semana, mas o clima no carro era tão pesado que o silêncio se tornava mais barulhento que qualquer música no rádio. Suas desculpas, no início constantes e repletas de remorso, começaram a soar como um eco vazio. A frustração de não ser perdoado, por vezes, transformava seu arrependimento em defesa. Mariana, eu já pedi perdão, o que mais você quer que eu faça? Que eu viva de joelhos para sempre? Ele desabafou uma noite, e cada palavra defensiva era mais uma pá de terra sobre a confiança que eles haviam enterrado. Mariana, por sua vez, vivia uma guerra interna diária. Ela vestia a máscara da supermãe para Alice, forçando sorrisos e organizando rotinas para dar à filha uma sensação de normalidade que não existia. Mas crianças possuem um radar para a verdade. Em uma noite, enquanto colocava a pequena para dormir, Alice perguntou com a inocência que corta a alma: "Mamãe, por que o papai não desenha mais corações para você?" A pergunta era uma referência aos bilhetes que Daniel costumava deixar pela casa. Mariana sentiu a garganta fechar. Ela beijou a testa da filha, murmurou uma desculpa qualquer e foi para o banheiro chorar em silêncio, odiando Daniel pela dor que ele causava e odiando a si mesma por não conseguir mais esconder aquela dor. A amargura era um veneno que tingia tudo. Uma louça que Daniel esquecia na pia ou um pequeno atraso para buscar Alice na escola se tornavam gatilhos para discussões que, invariavelmente, terminavam com Mariana jogando em seu rosto a ferida original. As tentativas de diálogo se transformavam em interrogatórios, onde ela listava todas as suas falhas, e ele se defendia com o cansaço de um réu condenado antes mesmo do julgamento. Eles haviam esgotado todos os recursos humanos. O fundo do poço para Mariana não foi em casa, mas em seu trabalho.
Durante uma sessão de fisioterapia, ela orientava um paciente que se recuperava de uma cirurgia complexa. O processo é lento, ela dizia com sua voz profissional e calma. É preciso ter paciência, confiar no processo e celebrar as pequenas vitórias. A cura não acontece da noite para o dia. Naquele exato momento, a hipocrisia de suas próprias palavras a atingiu como um soco no estômago. Ali estava ela, uma especialista em ajudar os outros a se curarem, a reconstruírem movimentos e a recuperarem a confiança no próprio corpo. Mas era absolutamente incapaz de aplicar os mesmos princípios em seu próprio lar. Ela era uma fraude. A dor em seu peito foi tão intensa que ela precisou pedir licença. Correu para sua sala e desabou. O choro vindo não de raiva, mas de uma exaustão existencial. Naquela noite, depois que a casa se aquietou, Mariana se ajoelhou ao lado de sua cama, não por hábito religioso, mas por um colapso total de sua autossuficiência. Não havia orações prontas ou palavras bonitas. Era um gemido que vinha do lugar mais profundo de sua alma. Meu Deus, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não aguento mais. Eu não sei como perdoar. Essa mágoa está me matando, está matando a minha família. Eu não tenho mais forças, não tenho mais sabedoria, não tenho mais nada. Se o Senhor é real, por favor, me ajuda. Me ensina a fazer o que eu não sei, me mostra um caminho, porque eu, sozinha, não consigo mais dar um único passo. Era o fim de sua força e o começo de sua busca por uma força muito maior. A oração desesperada de Mariana não foi respondida com uma paz instantânea ou uma solução mágica. Na manhã seguinte, o peso no peito continuava lá. A casa ainda parecia fria, e o rosto de Daniel à mesa do café da manhã ainda era um lembrete vivo da ferida. Contudo, algo fundamental havia mudado. Sua busca por uma solução agora tinha uma direção vertical. Ela não esperava mais a solução vir dele ou de si mesma. Ela olhava para cima. Em um ato que era mais de obediência do que de vontade, ela abriu a Bíblia, um hábito que a dor havia soterrado há muito tempo. Folheava as páginas sem saber o que procurava, até que seus olhos pousaram em um versículo no livro de Efésios, que pareceu saltar da página e falar diretamente ao seu coração. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A frase, que ela já lera tantas vezes, de repente a atingiu com a força de uma revelação. O que a paralisou não foi o mandamento de perdoar, mas a condição que vinha logo depois, assim como Deus os perdoou. Naquele instante, Mariana foi forçada a desviar o olhar do erro colossal de Daniel e a olhar para dentro de si, para suas próprias falhas, medos e para a graça que, em sua fé, ela acreditava receber sem merecer. A percepção foi avassaladora. Se ela mesma era recipiente de um perdão tão imenso e imerecido, com que autoridade ela negava uma migalha de misericórdia ao seu marido? Ela entendeu, em um momento de clareza dolorosa, que o perdão não era um sentimento que ela devia esperar como um presente. Não era sobre Daniel merecer ser perdoado. Era uma decisão, uma atitude. Um ato de obediência a um princípio divino que prometia, antes de mais nada, a liberdade para sua própria alma, que estava acorrentada àquela mágoa. E imediatamente, uma guerra civil explodiu dentro dela. A voz da dor gritou, não, é injusto, lembre-se do que ele fez. Lembre-se das noites em claro, da humilhação, do sonho roubado. O orgulho ferido sussurrou. Se você o perdoar, ele vai pensar que o que fez não foi tão grave. Ele precisa sentir o peso do erro. Mas, em meio a esse tumulto, uma outra voz, mais calma e firme, começou a falar. Era a voz da sabedoria que acabara de nascer. Isto não é sobre ele. É sobre você. É sobre quebrar a corrente que te prende a esse momento de dor. O perdão não é um presente que você dá a ele, é a chave que abre a porta da sua própria cela. Mariana percebeu que grandes declarações seriam inúteis. Dizer eu te perdoo da boca para fora soaria falso e vazio. Ela precisava de algo prático, pequeno, um ato de obediência que só ela e Deus saberiam o verdadeiro custo. Foi então que a ideia surgiu, como uma pequena lanterna no fim de um túnel muito escuro. Ela a batizou de a atitude da lente de aumento.
A regra era simples na teoria e brutalmente difícil na prática. Todos os dias, ela se forçaria a usar uma lente de aumento metafórica para encontrar uma única coisa, por menor, mais banal que fosse, que Daniel fizesse de bom, de correto ou de amável. E, o mais difícil, ela verbalizaria esse reconhecimento. Em vez de sua mente, já treinada, ampliar o erro gigantesco, ela a treinaria para procurar e magnificar o bem. Com o coração ainda pesado, mas com uma fagulha de determinação, ela fez um pacto silencioso com Deus. Ela não sabia se funcionaria, mas pela primeira vez em meses, tinha um caminho. Uma pequena atitude que não dependia da mudança dele, mas sim de sua própria e corajosa decisão de agir com fé. Os primeiros dias da atitude da lente de aumento foram um exercício de pura e teimosa disciplina. À noite, depois que Alice dormia, Mariana se sentava na sala silenciosa, e sua mente se tornava um campo de batalha. A parte ferida dela, cínica e perspicaz, zombava de seus esforços. "Vamos lá, Mariana. O que temos para hoje?" Ele não deixou a toalha molhada na cama. Que homem virtuoso! Mas a outra voz, a voz de seu novo compromisso com Deus, sussurrava: "Apenas encontre um. Apenas um tijolo. Você está construindo algo, mesmo que não veja a obra ainda." No primeiro dia, ela o observou com atenção de caçadora. A falha era fácil de achar, mas o bem era preciso garimpar. Finalmente, ela notou que, ao chegar do trabalho, ele havia guardado os sapatos na sapateira, algo que ela sempre reclamava. Com o coração martelando, ela se aproximou dele na cozinha e forçou as palavras a saírem. "Obrigada por ter guardado os sapatos hoje. A casa fica mais organizada assim." Daniel parou o que estava fazendo e a encarou, a testa franzida. Havia desconfiança em seus olhos, como se procurasse a armadilha, a ironia, a cobrança escondida. Ele não disse de nada, apenas murmurou um "UHUN" e virou-se, deixando-a com uma sensação de fracasso. A vontade de desistir foi imensa. "É inútil!" sua mente gritava. Mas naquela noite, ela se agarrou à sua fé como um náufrago. "Deus, me dê forças para o segundo dia. Isso não é pela reação dele, é pela minha obediência a ti." E ela persistiu. "Gostei do jeito que você brincou com a Alice hoje. Obrigada por ter descido com o lixo." Cada frase era uma pequena vitória contra o ressentimento que ameaçava engoli-la. As respostas dele eram monossilábicas, mas a hostilidade defensiva começou a ser substituída por uma curiosidade cautelosa. A recaída, no entanto, veio de forma avassaladora na terceira semana. Chegou pelo correio, em um envelope pardo, a notificação de uma dívida do cartão de crédito que eles pensavam já estar negociada. O fantasma do erro financeiro de Daniel voltou com força total. O pânico e a injustiça sufocaram Mariana. Todo o progresso, toda a paciência, desapareceram em uma nuvem de raiva. "Está vendo, Daniel?" ela gritou, agitando o papel. "É por isso que não saímos do lugar. Por sua causa. Por causa da sua inconsequência." Eles caíram de volta no roteiro tóxico, com acusações, defesas e mágoas antigas. A lente de aumento foi estilhaçada no chão. A diferença foi o que aconteceu depois. Antes, Mariana se sentiria justificada em sua raiva. Desta vez, após a tempestade, ela sentiu um vazio profundo, uma dor por ter destruído a frágil ponte que estava construindo. A culpa a consumiu. No dia seguinte, a ideia de encontrar algo bom para elogiar parecia uma piada cruel. Mas aquele foi seu maior teste. Em oração, ela pediu perdão por sua própria falta de graça. Com um esforço monumental, lembrou-se que, mesmo depois da briga terrível, ele havia ido à farmácia comprar um xarope para a tosse de Alice. À noite, com a voz embargada, ela se aproximou dele e disse: Eu queria te pedir desculpas por ontem. E te agradecer por ter ido buscar o remédio para Alice, mesmo estando tarde." Aquilo o chocou. Ele esperava mais um dia de silêncio e guerra fria. Em vez disso, recebeu um pedido de desculpas. Ele não respondeu, mas pela primeira vez, ela viu em seus olhos não a defesa, mas a dor. A partir daquele momento, o solo do coração de Daniel começou a amolecer. Sentindo-se um pouco menos julgado e um pouco mais visto, ele começou a dar pequenos passos.
Um sábado de manhã, Mariana acordou com o cheiro de pão de queijo e o encontrou na cozinha, preparando o café da manhã para ela e Alice, algo que ele não fazia há anos. Ele não disse nada, mas o gesto era um grito. Era sua própria e tímida tentativa de colocar mais ouro para ela encontrar. A grande virada aconteceu de forma banal, como os verdadeiros milagres costumam ser. Em uma noite de domingo, assistindo a um desenho animado com Alice aninhada entre eles no sofá, o personagem principal fez uma atrapalhada tão boba que a menina soltou uma gargalhada contagiante. Mariana começou a rir junto, um som que estava enferrujado em sua garganta. Então, ela ouviu outro som, a risada de Daniel. Seus olhos se encontraram por cima da cabeça da filha, e por um instante eles riram juntos. Uma risada genuína, compartilhada. Por 3 segundos, não havia crise, não havia dívida, não havia ofensor e ofendida. Havia apenas um pai e uma mãe, compartilhando a alegria de sua filha. Aquele som preencheu o vazio da sala e dos corações. A jornada estava longe do fim, mas a restauração já não parecia mais impossível. Os meses seguintes não foram uma ausência de problemas, mas uma nova maneira de enfrentá-los. A atitude da lente de aumento, que começou como um exercício mecânico para Mariana, aos poucos se dissolveu na rotina, tornando-se um hábito de mútua apreciação. Daniel, inspirado pela mudança inexplicável na esposa e sentindo-se seguro para ser vulnerável novamente, começou a praticar sua própria versão, buscando ativamente formas de honrá-la e admirá-la. A gratidão, antes uma palavra forçada em um campo minado, agora fluía com naturalidade entre eles, regando o solo seco do relacionamento. A prova definitiva da restauração veio em uma noite de sábado, quase um ano depois do início da jornada. As crianças dormiam e eles estavam sentados na varanda do apartamento, observando as luzes de Goiânia. Foi Daniel quem tocou no assunto, com a voz baixa e carregada de uma emoção que ele não escondia mais. Eu nunca me perdoei de verdade pelo que eu fiz. Com o nosso dinheiro, com a nossa confiança, ele confessou, olhando para as próprias mãos. Eu causei tudo isso. Anos antes, essa confissão teria sido o estopim para uma nova batalha. Mas agora, Mariana o escutava com uma paz que não era sua. Ela pegou na mão dele. Eu sei, ela disse a voz suave. Aquilo me quebrou em 1000 pedaços. Mas também quebrou o meu orgulho. Me forçou a buscar a Deus de um jeito que eu nunca tinha feito antes. Eu decidi te perdoar meses atrás, como um ato de obediência, mesmo sem sentir. Hoje, eu sinto que o meu coração finalmente alcançou a minha decisão. Nós dois estávamos perdidos. Naquele momento, o perdão se completou. Não era mais um esforço diário, mas uma realidade selada no coração de ambos. A dívida estava paga, não por merecimento, mas pela graça que eles aprenderam a dar e a receber. O amor que floresceu dessa terra arada pela dor era diferente. Não tinha a inocência frágil do início do casamento, mas possuía a profundidade e a resiliência do aço forjado no fogo. Eles reconheceram com clareza e humildade que não haviam chegado ali sozinhos. A restauração não foi um produto apenas da força de vontade de Mariana ou do arrependimento de Daniel. Foi o resultado de uma parceria poderosa. A decisão humana e corajosa de Mariana em dar um passo de fé, por menor que fosse, abriu o espaço para que a graça divina operasse, amolecendo corações, mudando perspectivas e, finalmente, curando o que parecia incurável. Foi a ação dela que permitiu a reação dele. A principal lição que aprenderam foi que a segurança de um relacionamento não está na ausência de erros, mas na certeza do perdão. A família, antes uma casca oca prestes a se quebrar, voltou a ter um coração pulsante. O riso de Alice voltou a preencher todos os espaços da casa, agora frequentemente acompanhado pelo riso cúmplice dos pais. Eles aprenderam que a força de um casamento não está em nunca cair, mas em saber a quem recorrer para ter a força de se levantar, juntos. A história de Daniel e Mariana, que começou no abismo da desconfiança e da dor em Goiânia, nos mostra uma verdade poderosa. Eles saíram de um silêncio hostil, atravessaram o deserto do desespero humano e chegaram a um lugar de amor renovado, não por um golpe de sorte, mas por uma decisão diária, nascida da fé.
A jornada deles é um testemunho de que mesmo quando o perdão parece impossível, um pequeno ato de obediência, uma atitude prática como a lente de aumento, pode abrir um caminho inesperado para a restauração. Se você que nos ouve agora se vê em um vale de sombras parecido, se a mágoa em seu coração parece uma montanha alta demais para escalar, receba esta história como um sopro de esperança. A transformação no seu lar talvez não comece com uma grande mudança do outro, mas com uma pequena e corajosa decisão sua, apoiada em uma fé que busca forças no lugar certo. A mesma graça que encontrou Mariana em seu momento de maior fraqueza está acessível a você. Qual poderia ser a sua atitude da lente de aumento hoje? Qual pequeno gesto de graça você pode oferecer não porque o outro mereça, mas porque a sua alma merece ser livre? Dê o primeiro passo. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.